Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. Na última segunda-feira, dia 5, a Comissão de Meio Ambiente fez uma diligência a 4 locais na cidade para averiguar denúncias recebidas no primeiro semestre deste ano. A comissão fez uma força-tarefa com agentes de fiscalização da Prefeitura. Eram 4 denúncias que já estavam desde a outra presidência na Câmara, 2 versando sobre terreno com lixo acumulado e uma de caixa d'água e uma do zoológico, falta de alimentação aos animais. Então a gente provisionou essa organização dessa diligência com os técnicos da Prefeitura, solicitamos aí a participação dos setores do SDU, da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Saúde e também pedimos para que o pessoal do SDU também estivesse presente. No primeiro local visitado, na Vila Progresso, a denúncia era de que uma caixa d'água destampada estava se transformando em criadouro da dengue. A caixa não está sendo utilizada há 6 anos e foi encontrada descoberta. Faz 3 meses que essa lona azul, porque tinha uma tampa de zinco, daí uma ventania que deu, levou ela embora, daí ficou aberta e eu não vi, certo? Depois que alguém me falou, veio a dengue e falou, não, é que o vizinho aí do prédio falou que está aberto. Eu falei, meu Deus, por que não me avisaram que eu tinha subido, né, já arrumado? Daí subiram, eu falei, então ela falou, você me compra uma lona ou a tampa. Eu falei, fui procurar a tampa, não achei em lugar nenhum, ninguém tem a tampa para vender, dessa caixa a mais. Que eu fui procurar, não achei, né? Daí ele falou, então eu falei, então vai ser a lona. Daí fui num depósito de material, eu falei, eu preciso de uma lona, mas uma lona bem grossa, para não vazar água, que não vazie água, que eu possa colocar e deixar, porque a caixa assim, acho que faz 6 anos que eu não uso ela. Esvaziei ela, fechei o registro para não subir água, então não sobe água nela. E se cair água é da chuva. Estando fechado, não caiu da chuva, mas assim mesmo ainda deixei as torneiras que tem aqui em cima abertas. Falei, se por um acaso passar um pouquinho de água, a torneira deixa escorrer, esvazia novamente, não fica cheia, né? A senhora não sabia então que a caixa estava aberta? Porque, para mim ver a caixa, eu tenho que vir aqui, lá do meu quintal eu não vejo a caixa. Eu não queria destruir ela, certo? Eu falei, eu não vou destruir, deixa ela aí, né? Que eu não estou usando, mas tudo bem, se eu precisar usar, eu posso usar. Falei, vou deixar, mas agora eu vou tirar e pronto. A proprietária foi notificada pela agente de fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a SDU. O caso vai ser monitorado também pelo Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria da Saúde. Existia uma caixa d'água aberta, né, sobre a casa dela, então isso pode ser nocivo à saúde pública. Então a gente pede para ela fechar através de uma notificação, a gente dá o prazo de 8 dias e se ela não fechar, aí vira auto de infração. Porque tem que estava coberta até com lona, né? Mas vento e tal, não adianta cobrir com lona, tem que ser com tampa mesmo. Então a gente volta depois de 8 dias para ver se ela cumpriu a notificação, porque a água parada, a caixa d'água aberta, mosquito da dengue, né? Pode ser nocivo à saúde pública. Então a gente notificou pelo artigo 55 do Código de Posturas do município, da 3573 de 90, e dá um prazo de 8 dias para ela cumprir. O que nós verificamos na primeira visita, né, com relação à caixa d'água, onde é um possível criadouro. Não foi possível a entrada no local, para a gente ter certeza, até a questão do restante do terreno, né? Mas foi passadas as orientações e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né, já fez a parte dela com relação à notificação preliminar, né? Cabe a nós, depois, na medida do possível, nós vamos até o local para verificar essa questão das arboviroses, né? A pessoa tomou as devidas, como que eu posso falar? Providências. No Zoológico de Guarulhos, a comissão foi recebida pelos gerentes do local, o secretário adjunto da Secretaria de Meio Ambiente e biólogos. Segundo a denúncia anônima, estava faltando alimentação aos animais.
Os funcionários do zoológico mostraram os controles de consumo de alimentação e os estoques de ração, carnes e também legumes. Por ano, são mais de 80 toneladas de alimentos. O zoológico possui 510 animais, entre aves, répteis e mamíferos. A alimentação dos animais, consiste basicamente de frutas, legumes, verduras, rações, grãos e carnes. A entrega de hortifruti, frutas, legumes, é feita 2 vezes por semana, de terça e quinta. E carnes e rações, geralmente, é 1 vez por mês. Tá? E assim, os animais que têm um hábito diurno, eles se alimentam na parte da manhã. Os animais que são de hábito crepuscular e noturno, a alimentação deles vai na parte da tarde, para mudar o mínimo possível, o hábito alimentar do animal. A alimentação dos bichos é sempre controlada, o fornecimento é feito de acordo com a programação. Então, nunca aconteceu dos animais ficarem sem comida. A gente tem um cardápio para cada animal, que tem a quantidade certa de itens que a gente vai consumir no mês. Então, a gente já consegue fazer um cálculo, um planejamento da quantidade de alimento que a gente tem que pedir para estocar nesse mês ou nessa semana. A gente sempre procura trabalhar com uma margem de segurança de alimentos, justamente para esse período de troca de contrato. Então, 1 mês, geralmente, já é o suficiente. Com relação à alimentação, o zoológico está dentro dos padrões de provisionamento, de estocagem de alimentos. Não vimos nenhum tipo de ocorrência que pudesse justificar a denúncia de falta de alimentação. Ao contrário, estava bem organizado. Os materiais, os alimentos, não procedeu a denúncia. E nós vamos agora terminar de fazer as solicitações de informações com relação às notas fiscais de entrada e saída de compras do zoológico. Mas pelo que nós verificamos lá em loco, não houve nada significativo que pudesse justificar as denúncias. Ao contrário, o zoológico está na total normalidade. Em seguida, a comissão visitou um ferro velho na Vila Barros e encontrou o espaço repleto de objetos, desde barras de ferro a carros velhos. O proprietário do estabelecimento não quis gravar entrevista, mas disse que vive lá há cerca de 1 ano e meio e que vai limpar o terreno. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano fez uma autuação com prazo de 30 dias para recorrer. Todo estabelecimento comercial, prestador de serviço, indústria, tem que ter licença de funcionamento antes mesmo de começar a atividade. Só que a maioria não faz isso, começa a trabalhar sem a licença. Então a gente visita e notifica, autua nesse caso, como ele o caso dele é mais antigo, então foi solicitado que eu autuasse. Isso é uma multa, que ele vai recorrer. E essa atividade é uma atividade que é bem complicada de ter no município, porque você vê que é muita sujeira e param caminhões para carregar, isso atrapalha o trânsito. Então a gente está sempre atenta a essa atividade de comércio de sucata e ferro velho, essas coisas, por conta exatamente disso, que é uma atividade que, além de ter que ter a licença, precisa ver onde ela está instalada para ver se ela não atrapalha realmente o trânsito e qualquer outra, que nem os vizinhos, pode ter rato, ou bicho peçonhento, sei lá, aranha, porque é muita coisa acumulada. Se ele remover tudo e ficar zerado aqui dentro, não ficar nada de vestígio de ser um ferro velho, fica dado como encerrada a atividade. Por último, a comissão verificou o terreno na Vila das Palmeiras, denunciado por ser local de acúmulo de lixo. Segundo o agente de fiscalização da SDU, o local já tem um histórico de autuações. Desde 2014, a gente autua esse terreno, porque aqui tem muito problema com morador de rua. Então, eles invadem qualquer imóvel que tiver vago, seja terreno ou edificação, eles invadem. Aqui em 2014 existia uma edificação também invadida. Nós começamos a notificar a conservação, pelo Código de Posturas, a conservação da edificação.
até que o proprietário demoliu o imóvel, aí começaram a invadir o terreno, como terreno. O proprietário já murou, ele fez calçada, eles quebram o muro, eles entram, eles invadem, que aqui tem muito problema com morador de rua. Então, aí nós notificamos, autuamos, tem um processo já desde 2014, até que em 2015 o proprietário fechou, murou, até que fez um muro bem alto, para evitar de jogarem, né, entulho por cima do muro. Fez calçada, tudo, mas mesmo assim agora nós fizemos vistoria e realmente está sujo o terreno. Nós vamos autuar ele novamente, notificar, dando prazo de 8 dias para ele limpar o terreno. Porque apesar do muro estar alto, tem entulho dentro. Que isso pode provocar, né? Tem plástico, tem coisa plástica, pode ser nocivo à saúde, para evitar dengue e tal, então ele vai ter que limpar. Ou a gente autua, daí converte a ANP em auto de infração, ele vai receber uma multa. No caso aqui, para esse tamanho de terreno, seria em torno de R$ 480 o valor da multa. Acho que a gente cumpriu o objetivo, né, que foi em loco verificar as denúncias colocadas para a Câmara Municipal. Acho que a comissão cumpriu esse objetivo. É sempre um elemento maior, né, na fiscalização, no sentido de você agregar aí um componente que é o próprio componente da fiscalização, que a Câmara tem que fazer, né? É óbvio que a tarefa de fiscalizar, autuar, não é da Câmara, nem é do vereador, nem é da comissão. Mas ela pode auxiliar, sim, em algumas situações de denúncia, em fazer uma verificação em loco, como nós fizemos. E como nós convocamos também os técnicos, já foi possível, de imediato, fazer a lavração de notificação ou lavração de multa, como foi o caso do morador lá da Vila Barros, que já foi não só notificado, ele foi autuado ali naquele momento, porque ele já tinha sido notificado para evitar aquele acúmulo de lixo lá. No pequeno expediente da sessão da última terça-feira, dia 6, a contratação de 4 médicos legistas para o Instituto Médico Legal de Guarulhos foi um dos temas abordados na tribuna. Hoje eles têm um sistema de plantão 24 horas, como também o SVO, os médicos do SVO também sistema de trabalho 24 horas, porém, a partir das 19 horas não tinha mais legistas no IML da nossa cidade. Um corpo chegava por volta desse horário, só seria liberado no dia seguinte. Depois de um ano quase de luta, graças a Deus estendeu um período para poder liberar esses corpos até as 23 horas. Mas só apenas a parte administrativa. A parte realmente das necrópolis não tinha os legistas. Foi contemplada a cidade com mais 4 legistas no final de julho desse ano. Temos 8 legistas trabalhando no IML da nossa cidade. Dos 8, 2 se aposentaram. E já tinham até passado do período, ficaram um pouco mais tempo para poder ajudar o município, para poder ajudar nesse trabalho, que infelizmente, agora dos 8 que poderia ter, temos 6. Pelo menos aumentou 4 novos legistas para que possa ser feito esse trabalho, para que a população não fique aí de repente a pessoa morre hoje, esse corpo só vai ser liberado no dia seguinte. E se tratando de mortes acidentais e mortes violentas, IML, realmente não tem jeito. Tem que passar pelas necrópsias, porque realmente depende, tá, de uma delegacia, depende da justiça, então realmente precisa. E quando não tem o legista, isso só pode ser feito por médicos legistas, médicos que fazem parte da Secretaria Estadual de Segurança Pública. E agora, com a chegada de mais 4 legistas, deu uma melhorada nesse tempo. É um acordo que existe entre o SVO e o IML, que os médicos façam esse trabalho até as 23 horas. A urbanização das barracas de comerciantes do SECAP também foi discutida no início da sessão. E hoje o Paulo Carvalho esteve pessoalmente no Parque SECAP, educadamente, conversando, vereador americano, com os proprietários de trailers. Nós estamos fazendo lá junto com os comerciantes, a SDU, a reurbanização dos trailers, onde tem aquelas barracas horríveis, vai ser urbanizado até o dia 30 de setembro e cada um vai ter seu trailer lá para trabalhar, ter seu sustento mais urbanizado, não do jeito que está hoje.
Durante o grande expediente, os vereadores deliberaram 9 requerimentos. O pedido de informação sobre a canalização do córrego no entorno da Avenida Bartolomeu de Carlos para a implantação de ciclovia foi comentado por um dos parlamentares. Canalização de córrego, de acordo com o DAE, não se canaliza mais córrego como fazia antigamente. Hoje se pode fazer o paredão. Então, naquele local, se o prefeito quiser fazer a pista de ciclovia, ali tem condições de fazer, inclusive, sem fazer esse paredão, porque há espaço em frente ao Shopping Maia. Após o intervalo, o Congresso discute direito homoafetivo. Voltamos já já. Queria saber quais são os meus direitos em relação à educação. A educação é um direito social garantido pela nossa Constituição Federal. Ou seja, a educação é direito fundamental de todos os cidadãos e é dever do Estado garantir isso. Em Guarulhos, a nossa Lei Orgânica Municipal, que é a lei maior da nossa cidade, também assegura o acesso à educação a toda pessoa que mora aqui. A oferta de ensino deve começar ainda cedo, com creches e pré-escolas para crianças de 0 a 6 anos de idade. Além disso, deve ser garantido o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, assim como a educação especial para o trabalho, visando a sua integração na vida em sociedade. O ensino se baseia em alguns princípios, como a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Ele deve ter uma gestão democrática, com a participação de representantes da comunidade. E os profissionais do ensino devem ser valorizados, por exemplo, com o piso salarial nacional, nos termos da lei federal. Como o ensino é pago? O ensino público deve ser gratuito, inclusive para os cidadãos que não tiveram acesso à educação na idade própria. Esses cidadãos podem participar de cursos de educação de jovens e adultos. Cada um dos entes federativos, ou seja, o município, o estado e a União, deve ter um investimento anual mínimo na educação. O governo municipal tem que investir pelo menos 25% do que arrecada. Essa quantia pode ser complementada pelo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais. As responsabilidades também são divididas. A prioridade do governo municipal tem que ser a educação infantil e o ensino fundamental. Mas a prefeitura também pode investir em outros níveis de ensino. E se você tiver alguma dúvida sobre o poder legislativo municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Diversidade de gênero e homofobia já foram temas de debates em sessões da Câmara e de audiências públicas da Casa. A OAB São Paulo aprofundou a discussão desse assunto com o 6º Congresso Nacional e 2º Internacional de Direito Homoafetivo. O evento foi realizado entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro em São Paulo. Nos 3 dias de evento, palestrantes trataram de diversos matizes do direito homoafetivo, como diversidade sexual e de gênero, transexualidade, mercado de trabalho e direitos reprodutivos. Cerca de 500 pessoas, entre advogados, estudantes de direito, psicólogos e ativistas das causas LGBTI, participaram do evento.
Essa matéria ela está muito envolvida com temas bastante polêmicos, temas que a justiça ainda precisa se posicionar, né, frente aos avanços, né, principalmente da questão do direito, do reconhecimento jurídico que essas pessoas devem ter na sociedade. Eu entendo que do ponto de vista jurídico ainda nós temos que conversar bastante, né, sobre essa questão que envolve o direito de travestis e transexuais, justamente nas decisões judiciais que autorizam tanto a mudança de nome como a mudança de sexo, né, porque existe de fato uma corrente que entende que era somente possível a mudança do nome, não do sexo. Então isso não está pacificado em termos de jurisprudência. Os juízes ainda têm uma liberdade, como isso naturalmente faz parte do sistema jurídico, de analisar a matéria dependendo do caso concreto. E nós entendemos que é importante o Supremo Tribunal Federal se posicionar com relação a essa sistemática. Inclusive nós temos no Supremo uma ação específica, né, uma DPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, discutindo realmente como que ficaria a interpretação jurídica sobre o direito de travestis e transexuais, a mudança do nome, a mudança do sexo. Então eu acho que isso é de fato um posicionamento que a gente tem que trazer aqui no debate. Várias mesas estão aqui para discutirem sobre esse tema, inclusive mesas de âmbito internacional. A diversidade de gênero é conceito essencial para entender os direitos de gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros e intersexuais. A gente tem evoluído bastante e saído da ideia de que o gênero é ligado ao sexo biológico. Então o gênero hoje cada vez mais é visto como algo que a pessoa sente, algo interno a ela e não necessariamente ele está atrelado à sua identidade sexual, ou seja, com o sexo que ela nasce, duplo X ou XY. Então hoje é algo mais construído internamente no indivíduo do que propriamente a questão biológica. No Brasil nós ainda não temos uma lei, a lei de registros públicos, ela não autoriza expressamente a mudança de nome por conta da identidade de gênero. A primeira decisão no Brasil sobre esse tema foi minha, uma decisão de acho que uns 6, 7 anos atrás, e que eu permiti a mudança, eu autorizei a mudança do nome sem que tivesse sido feita a cirurgia de transgenitalização. Hoje esse tema é objeto de repercussão geral no âmbito do Supremo Tribunal Federal e o Supremo está para definir isso, se é possível ou não. A partir de uma leitura que eu diria constitucional e até de proteção internacional dos direitos humanos, todo o ordenamento interno, todas as leis internas têm sido revistas para amparar a proteção para esses grupos que notoriamente não têm uma grande proteção, agora tem buscado o judiciário para conseguir essa proteção. Ainda não é uniforme, há colegas que entendem diversamente e por isso a decisão do Supremo vai ser tão importante. Na vida civil, ainda carrega o nome Marcos, mas o nome social na carteirinha da Ordem dos Advogados do Brasil já foi aprovado para a advogada Márcia Rocha. O nome passa a valer a partir de janeiro de 2017. Eu não quero fazer a mudança, nem fiz cirurgia e nem quero fazer a mudança do meu nome civil nos documentos, né? Porque eu sou empresária, porque eu tenho uma filha, porque uma série de questões minhas. Então, para mim, eu só queria poder usar o meu nome, Márcia Rocha, que condiz com o meu gênero, né? Externado e identitário, para poder, dentro da OAB, porque eu sou advogada, então eu queria poder ser Márcia Rocha também no documento da OAB, mesmo sem fazer alteração do meu nome civil. Então eu queria que agregasse o nome social Márcia Rocha junto com o meu nome civil, que é o que a gente chama de nome social, porque quando a pessoa muda o nome civil, altera o nome civil na justiça, aquilo não é mais nome social dela, é um nome de registro que alterou, né? Eu queria o uso do nome social, então usar o nome Márcia Rocha oficialmente, em processos, em palestras, eu sou da Comissão de Diversidade Sexual da OAB, então eu queria poder usar, eu já uso, né, lógico, e eu queria oficialmente poder usar, né? E aí nós demandamos o uso do nome social, isso há cerca de uns 3 anos atrás, o processo correu e agora em maio foi aprovado pelo Conselho Federal da OAB, o uso do nome social, não apenas para mim,
mas para todas as pessoas trans que sejam advogados ou advogadas e que queiram usar o nome social. Para mim, como pessoa, significa uma conquista, lógico, mas eu acho que o mais importante de tudo é o exemplo para outras entidades de classe. Outro assunto discutido foi assédio moral, a que transexuais e homossexuais estão expostos no mercado de trabalho. As pessoas trans, né, como a gente prefere chamar até, eles sofrem um assédio moral no trabalho muito forte, né? Isso ocorre no trabalho porque é um reflexo da própria sociedade. Então, muitas vezes, o superior hierárquico ou até mesmo os colegas de trabalho tratam de forma diferente as pessoas trans, discriminando pela sua orientação sexual, discriminando pela identidade de gênero. E isso não pode acontecer, porque a responsabilidade é sempre da empresa. A empresa tem que manter um ambiente de trabalho saudável, deve garantir a dignidade da pessoa. E o trabalhador, como qualquer outra pessoa, tem a garantia da igualdade e da não discriminação. Então, muitas vezes, com o assédio moral, a pessoa acaba sofrendo uma perseguição, sofrendo com piadinhas desagradáveis, sofrendo com comentários maldosos, né? E isso acaba afetando a autoestima da pessoa, muitas vezes provocando até mesmo um pedido de demissão, um afastamento temporário do trabalhador. E é isso que a gente busca evitar, em especial na Justiça do Trabalho, em especial quando a gente pleiteia uma indenização por dano moral nestes casos. O evento também celebrou os 15 anos da Lei Estadual 10.948 de 2001. Essa lei é uma grande conquista do Estado de São Paulo, né? A Lei 10.948/01 é uma lei que prevê penas administrativas, né, para a prática de atos que discriminem pessoas LGBT. Isso demonstra o compromisso de São Paulo com a inclusão dessas pessoas. Então, a partir do momento que você tem uma lei que pune um estabelecimento comercial por eventualmente vetar a entrada de um homossexual ou vetar a entrada de um travesti ou querer cobrar em dose dupla um ingresso ou uma permanência em um estabelecimento pelo fato da pessoa ser homossexual, já mostra que este estabelecimento, como exemplo, né, pode ser processado nos termos desta lei e inclusive ser condenado, com penas que vão desde advertência até multa. Então nós temos casos aqui no estado de São Paulo que alguns estabelecimentos e pessoas físicas também já foram condenadas no âmbito administrativo, né? Tiveram que pagar inclusive multa por ter de fato descumprido esta lei do estado de São Paulo. Para juízes e advogados houve evolução, mas a sociedade e as leis precisam mudar muito. A sociedade ainda é machista e ainda traz muitas dificuldades de acesso ao emprego e de manutenção ao emprego em função da orientação sexual. O que nós precisamos é que as pessoas tenham consciência que todo mundo tem liberdade de ser o que quer ser. Eu acho que isso é o principal. Isso é uma evolução natural, é educação, é entendimento. Então, por mais que a gente precise de uma legislação específica que garanta realmente a dignidade das pessoas, é muito mais, acho que, um esforço da sociedade de liberdade, de garantir o acesso, né, a todas as pessoas, independentemente de qualquer coisa, independentemente de qualquer tipo de orientação. Enfim, eu acredito muito na educação. Eu acho que com a educação a gente consegue evoluir bastante. A possibilidade de adoção por famílias que vivam em união homoafetiva, a possibilidade da mudança do nome, o reconhecimento do nome social, que tem cada vez mais sido batalhado. Então, acho que são grandes mudanças importantes. Mais do que do direito, é um desafio de toda a sociedade de trabalhar com a ideia de igualdade. Igualdade e felicidade. Se a mudança do nome do outro, se o reconhecimento do gênero do outro causa felicidade a ele e não me causa problema algum, por que não aceitar essas mudanças? As campanhas eleitorais sofrerão alterações. No próximo bloco, entenda o que mudou. A gente volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
SIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. As campanhas eleitorais para prefeito e vereadores começaram no dia 16 de agosto, com novas regras. Depois da aprovação de uma mini-reforma eleitoral, os candidatos têm menos tempo e algumas restrições para convencer seus eleitores. A época em que faixas, outdoors e cavaletes tomavam conta das ruas durante as eleições parece que já passou. Hoje, a propaganda eleitoral tem novas regras e limitações, até mesmo com relação ao tempo de campanha, que será de 45 dias. A prestação de contas está extremamente rígida, tem que tomar muito cuidado com isso. Uma das principais mudanças que teve aí é com relação à doação de empresas, né, já não é mais permitido. Isso causou um impacto muito grande em todas as campanhas. O tempo de campanha também diminuiu de 3 meses para 1 mês e meio. E mesmo a gente sabendo que o período de campanha específico começou comecinho dessa semana, a gente ainda não viu a campanha na rua, as campanhas ainda não foram para as ruas. Temos notícias aí que muitos candidatos deixarão só para o dia 1º de setembro, alguns outros a partir do dia 7 de setembro somente. E a gente considera que essa demora em começar efetivamente a campanha se deve à dificuldade financeira de todos. O poder econômico ainda influencia demais. E explico a você. Aquele candidato que tem um poder econômico maior, obviamente que ele vai ter os melhores publicitários, os melhores marqueteiros para poder trabalhar em prol deles. Isso realmente ficou vedado. E é totalmente proibido também o candidato fazer qualquer alteração hoje de computador na imagem. Mas o que o eleitor tem que se atentar, na minha opinião, tem que se limitar à competência de cada candidato. Explico. O vereador, o que ele pode fazer? Ele faz leis municipais e faz a fiscalização da prefeitura. Só isso. Eu já estou vendo o vereador prometendo pena de morte. Isso não é competência dele. Nem pode ter isso no Brasil, exceto caso de guerra. O prefeito, o que ele faz? Ele tem que administrar a cidade. Você está vendo o prefeito aí falando que vai fazer uma ponte daqui de Guarulhos até Tóquio, no Japão. Não é competência dele. Então o eleitor não pode acreditar mais em falácias, não pode acreditar mais em argumentos que até então sempre foram argumentativos. Mas sim, a campanha mudou muito de antigamente para cá. Por quê? Porque a campanha antigamente poderia usar todo tipo de publicidade, era ilimitado. Hoje ela é extremamente limitada. É isso que vai segurar muito o candidato. Quanto à propaganda nas ruas, os candidatos devem tomar cuidado redobrado. A gente tem uma situação nova aí que busca eliminar muito a poluição visual, né? Então, qualquer tipo de cavalete, boneco, totem, faixas também, isso tudo está proibido. A gente tem hoje aí 2 situações principais que são permitidas. A mesa para distribuição de panfletos e santinhos, com cuidado de não poder servir nem sequer um copo d'água ou um cafezinho para o eleitor, tá? Isso daí é considerado captação de sufrágio ou compra de voto, por incrível que pareça, e um banner de meio por 1 metro quadrado. Né? A gente considera, às vezes é até difícil fazer a conta, a gente considera meio metro quadrado que a legislação fala, trocando em miúdos aí seria uma faixinha de 1 metro por meio. E é permitido também que sejam colocadas nas ruas bandeiras com a propaganda do candidato, que ela possa ser colocada logo cedo e retirada à noite. Eu não posso deixar a bandeira ficar toda a noite na rua. Eu tenho que colocar de manhã e retirar no comecinho da noite. Aqui em Guarulhos a gente também tem essa particularidade, né? Uma lei municipal anterior já proibia a pintura de muros, inclusive para propaganda eleitoral, né? Agora a legislação eleitoral também proíbe. Então eu não posso pintar muro, não posso fazer propaganda em muro. Outdoor é terminantemente proibido, mesmo que eu ocupe um pequeno espaço do outdoor, eu não posso me utilizar de nada disso para propaganda eleitoral. Faixas também estão proibidas.
né? O candidato tem que tomar muito cuidado porque a legislação está bem mais séria dessa vez e está muito difícil fazer a campanha. A campanha hoje é o pedido de voto e é o gasto da sola de sapato. Mas o principal são os gastos de campanha. Hoje existe uma cota mínima que o candidato a vereador ou prefeito poderá utilizar. E isso o pessoal já está começando a abusar. Por quê? Porque a cota hoje é muito pequena. Eu digo que essas eleições de hoje é como as eleições da antiga Grécia. É andar na rua mesmo e pedir voto de pessoa a pessoa, mas eles não estão respeitando isso. Muito pelo contrário, estão usando ainda outdoors, totens em praças públicas, cartazes. Isso não pode mais. Nas redes sociais, as regras de propaganda também devem ser seguidas. Realmente a gente tem algumas limitações aí para as redes sociais, para a internet em geral, tá? O que a legislação permite? Que o candidato tenha o seu próprio site e faça a divulgação desse site. Ele tem que comunicar para o tribunal que ele montou um site de campanha e aí ele pode fazer a divulgação do site. O que é terminantemente proibido? Qualquer tipo de propaganda paga na internet, em qualquer lugar da internet. Então eu não posso ter link patrocinado no Facebook, por exemplo, eu não posso ter banners comerciais de campanha em sites, em portais, eu não posso pagar nada para fazer a campanha na internet. Agora, o correligionário daquele candidato que queira fazer a sua propaganda de forma pessoal, ele pode, não há restrição nenhuma. Ele só não pode, por exemplo, contratar o link patrocinado. Tá? Ele vai trazer prejuízo para ele mesmo e para o próprio candidato, que pode, além de ter uma determinação judicial para retirar aquilo do ar, pode ter aí uma multa bem pesada a ser paga. Uma novidade em Guarulhos é a propaganda eleitoral nas TVs da cidade. A propaganda eleitoral gratuita, ela é maravilhosa. Eu assisto todas. Muitas vezes para rir, porque muitas vezes parece até um programa de comédia. Tamanho que eles fazem ali conosco. Mas para o eleitor é muito bom. Para conhecer as ideias, para conhecer o jeito dessa pessoa. Ou seja, e também ele pode pesquisar na internet. Se não tiver acesso à internet, peça para o seu filho, para o seu sobrinho, para o vizinho. Vá numa lan house e fala, levanta o nome dessa pessoa aqui. Veja se ele tem alguns processos. Né? Levante, faça isso, porque muitas vezes fala, meu Deus, eu vou votar naquele fulano, ele tem assim um rosto, né, parece angelical, só que puxando a ficha corrida dele, a gente sabe que não é bem isso, que pode estar respondendo pela Lava Jato ou algo nesse sentido. Então, para o eleitor é muito bom já conhecer os seus candidatos e, consequentemente, levantar os dados deles, porque hoje todo mundo com um simples celular tem acesso à internet. Vamos, faça isso, eleitor. É muito importante para você, porque quando você vota, você está dando uma procuração em branco para uma pessoa te representar. Então, por exemplo, você daria uma procuração em branco para uma pessoa que você não conhece? Ou que você não confia? As pessoas não podem brincar com o voto. O voto é a materialização do seu pensamento, da tua escolha. Se você não escolher bem, você não pode reclamar. Ah, mas esse povo que está aí realmente não vale absolutamente nada. Mas espera lá, se esse povo que está aí não vale nada, quem que o elegeu? Nós. Então, a única arma que nós temos é o voto. Então, através da propaganda eleitoral gratuita, isso vai trazer informações, sim, da campanha, porque todo prefeito, ele é obrigado a fazer o quê? Ele é obrigado a dar uma proposta de campanha. Prefeito, governador e presidente. É os 3 órgãos que são obrigados a dar uma proposta, o que ele vai fazer. E se ele não fizer, você pode cobrar. Mas não acredite em falácias. Atenção nesse detalhe. Em caso de propaganda irregular, qualquer cidadão pode mandar um e-mail alertando a OAB Guarulhos pelo endereço denunciaeleitoral@oabguarulhos.org.br ou mesmo fazer uma denúncia online no site do Tribunal Regional Eleitoral. Você não precisa mais levar informação por escrito ao TRE. Ele pode fazer essa denúncia pelo próprio celular, no site do TRE. Bate foto, grave, bate foto do carro e denuncia, porque o Ministério Público vai tomar conta disso e vai, obviamente, buscar a informação e ver se aquilo procede ou não e punir aquele candidato. Exemplo, é muito comum essas propagandas pagas na internet, então isso não pode ser feito. Eles fazem, eu já estou vendo, eles estão fazendo, mas não pode fazer, porque cabe impugnação. Outra coisa que pouca gente sabe, que é prefeito. Toda propaganda de prefeito tem que aparecer 30% do vice. Porque nesse país é muito importante saber quem é o vice, né? Está caindo todos os titulares, tem que saber, obviamente, quem é o vice, quem acaba ficando. Então, pouca gente sabe disso. Então, é muito importante que o aluno, né, que o eleitor, faça essa procura, faça essa busca e traga, obviamente, em prol dele mesmo para saber a escolha certa.
E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelo Facebook. Voltamos então na próxima segunda-feira com mais uma edição inédita. Um ótimo final de semana para todos nós.